Fala Tricolor, Marcam 10 aqui com a gente de volta nessa segunda temporada. Aquela primeira temporada foi experimental e agora nesta segunda temporada eu vou entrevistar um convidado para lá de ilustre, que é o doutor Celso Barros. E aí, Celso? Como vai, Leandro? Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar Tranquilo, aqui com vocês. obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Tranquilo, para a gente poder bater um papo aí sobre o Fluminense. Marcam 10, né, que é o nome do programa, estreando aí com o doutor Celso nessa segunda temporada. Bom, Celso, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, que é aquela pergunta de $1 milhão. Será? Você banca ou já bancou o Netflu? Nunca. Nunca. Por que eu estou te perguntando? Nem tive proposta de vocês venderem, nem de Pois é, querer né? comprar também. Pois é, por que eu falo isso, né? A galera brinca muito, fala, pô, Netflu, porque a gente coloca muitas entrevistas de muita gente. Vamos supor, se tu dá entrevista para a Rádio Brasil, naturalmente a gente vai fazer o quê? Dissecar aquela entrevista, colocar 300 aspas de Celso Barros. Tem muita gente que acha que o Netflu apoia Celso Barros, apoia o Mário. O Netflu não apoia ninguém, né, gente? É uma brincadeira que eu estou fazendo. Claro que o Celso ele nunca pensou em bancar. Acho que não, né, Celso? Não, né? Agora, Celso, vamos falar sério agora. Começar de fato a entrevista depois dessa brincadeira. Uma notícia factual que saiu hoje, né? Que o Ricardo Tenório, que até então fazia parte do Triunvirato, saiu fora, meteu o pé. O que aconteceu? Nós tomamos conhecimento agora, né? Que você teve a notícia. Hoje que essa entrevista está sendo gravada na quinta-feira, tá, pessoal? Dia 4. Teve a notícia agora e a gente lamenta que a posição do Tenório é um companheiro que tem grandes méritos, veio com a gente esse ano inteiro, mas para as questões pessoais dele, ele expressa aí, ele não quer mais fazer parte do Triunvirato. Existiram algumas divergências, né? Ele, achando que elas não poderiam ser superadas, comunicou a saída dele. É uma pena, mas a vida segue. Agora é dupla, né? Agora Mário e Celso. Agora, o torcedor quer saber, Celso, quem é que vem como presidente, quem vem como vice? Isso é que nem a história do coisa. Nós íamos fazer uma reunião logo após que o Abade convoque para falar essa história de quem seria o presidente, a chapa, vice, ou outras posições também. Como o Tenório se antecipou, saindo, né? A nossa reunião está mantida. Não adianta a gente ficar falando hoje, porque o Abade já deveria ter convocado essa eleição há algum tempo. Inclusive, você vê uma coisa meio absurda. Falta uma rubrica, o presidente do Conselho, que é totalmente contrário à antecipação das eleições, fica ali postergando essa data da eleição. Então, nós estamos esperando. Assim que o Abade disser a data, a gente vai dizer quem será o presidente e o vice-geral. Entendi. A gente vai falar de política, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Porque todo mundo sabe que você é tricolor pra caramba. Agora, como é que surgiu essa ideia de unir o útil ao agradável? Você que procurou o Fluminense que te procurou para celebrar esse patrocínio da Unimed, como é que foi? Eu acho que você e todos os tricolores lembram, o Fluminense foi para a Série C. Terceira divisão do futebol brasileiro. Lá se vão 20 anos, né? Exatamente. Mas você está perguntando, a gente tem que relembrar. Então, naquele momento, o Fluminense estava no fundo do poço. Né? Como diz o outro, se existe o poço e existe o fundo, nós estávamos lá. E eu fui procurado pelo Davi Fischer. Haviam também um Triunvirato. Davi Fischer, o Zé de Souza e o Horta. Mas, na realidade, quem me procurou foi conversar comigo direto foi o Davi Fischer e o Horta. E eles me pediram a possibilidade, sabia, o era tricolor, da questão do patrocínio. E eu analisei que o patrocínio seria, na minha opinião, muito bom para a Unimed. Nós estávamos chegando numa empresa que tinha 238 mil clientes. Todo mundo ia ver na TV fechada, tricolor, ia ver pelo desespero para o time sair. E os outros times, né, gostam de ver, como eu digo, a desgraça dos outros. Vamos ficar aí, perdeu para o Dom Pedro, já imaginou? Então, é terrível. E aí a gente pensou do ponto de vista mercadológico mesmo, de marketing, uma coisa que poderia ser boa para a Unimed e boa para o Fluminense. E, na verdade, fechamos esse patrocínio, eu acho que foi muito bom para os dois. Só para você ter uma ideia, não nesse momento, mas ao longo dos anos, nós chegamos a ter, num determinado momento, 1.200.000 clientes. E, claro, que não foi só a questão do Fluminense. Melhoramos a empresa como um todo, melhor remuneração para os médicos, essas coisas todas. E aí eu acho que foi muito bom, tanto para a Unimed, volto a dizer, quanto para o Fluminense. Entendi. Depois nós vamos falar aí um pouco de títulos, Sim, certamente. claro, obviamente.
Mas muito se fala também, Celso, agora nesse momento do Palmeiras com a Crefisa, né? Naquela época tinha Parmalat, o Flamengo, que está na crista da onda aí, ganhando dinheiro pra caramba. E na tua época, principalmente quando você começou, a Unimed começou a investir muito dinheiro, trouxe o Romário, depois Petkovic, aí vieram tantos craques. Edmundo, enfim, dezenas, a gente vai falar mais sobre eles. Mas que a Unimed inflacionava o mercado, né? Os jornalistas cansavam de dizer isso. Mas hoje a gente vê o Palmeiras fazendo a mesma coisa e já fazia isso antes. E o Flamengo também pagando milhões para jogadores, pagou 50 milhões no Vitinho, que é reserva, 60 milhões no Arrascaeta, então o Flamengo gastou 110 milhões com 2 reservas. Você acha que a perseguição que a imprensa, a grande imprensa, a imprensa convencional tinha com o Fluminense? Não sei, mas na realidade a gente tem que talvez avaliar isso dentro de uma outra ótica, né? O Fluminense não tinha condições de fazer essas aquisições que hoje faz o Flamengo. Naquela época não era, inclusive, função da Unimed. A função da Unimed era pagar uma verba de marketing para aparecer a marca. E, evidentemente, o time mais forte, a gente teria mais espaço dessa marca aparecer. Então, quando você traz um Romário, você não espera vender o Romário, naquela época mesmo. Até eu acho que depois, ele não sei se foi para os Emirados. Foi para o Catar, né? Mas o direito era dele. Aí depois volta. O direito era dele, enfim. Então, a gente faz para dar resultado técnico. E o Romário fez, eu acho, 54 gols, 46, sei lá, no Fluminense. Inclusive, o único de bicicleta foi feito no Fluminense. Contra o Guarani. Eu me lembro até hoje que foi a coisa mais fantástica, a entrevista do Romário, a chegada do Romário, aquele jeito dele. Chegou de helicóptero no campo, o salão nobre do Fluminense lotado, jornalistas do mundo inteiro, quer dizer, foi uma coisa fantástica. O Romário deu para a Unimed, para o Fluminense, 2 ou 3 finais do Jornal Nacional, terminando com o gol do Romário, ele estampando a camisa do Fluminense Unimed, e ele era bem esperto, como é até hoje, o nosso senador, abrindo os braços para comemorar o gol. Isso é uma propaganda. Se você for avaliar o custo, se nós fôssemos pagar para ter, quando termina o Jornal Nacional, aquela propaganda, muito maior do que eventualmente os contratos. E o que a gente sempre teve nessa verba de marketing, procurar respeitar, quando a gente tinha a imagem do jogador, procurar respeitar os contratos. E aí a gente fazia diferença, porque outros clubes, de repente, não, o Fluminense hoje, você vê, convive com atrasos de salários sucessivos e tal. Então, é uma outra situação. Então, eu acho que foi muito importante. Inclusive, o modelo, que não era diferente do Palmeiras, que era Parmalat. E agora a Crefisa também é diferente. Mas eu acho que cada um... A Crefisa bota dinheiro diretamente. Vou até te perguntar sobre isso, mas antes eu queria saber o seguinte. A Unimed chegou no Fluminense em 99, você falou. Fluminense no fundo do poço, ferrado. Mas ela começou a investir mesmo, acho que foi a partir do Romário, né? Foi o grande jogador que a Unimed, o primeiro grande jogador que ela trouxe. Em que momento, Celso, que a Unimed deixou de ser apenas um patrocinador que estampava ali a marca na camisa, passou a ser um parceiro do clube, né? De colocar, pagar salário de jogador de ponta. Em que momento se deu esse... Na realidade, tem que ficar claro, porque isso é antigo também, o patrocínio, a gente não pagava salário. É direito de imagem. Contratava o direito de imagem do jogador e o Fluminense. Em função disso, nos dava a camisa. Sim. Então, o que aconteceu? Nós, aos poucos, fomos caminhando. Não é fácil você sair da Série C e, tecnicamente, você chegar, né? Inclusive na B, tem aquela confusão de como foi para B, na verdade, e era difícil. E aí a gente começou a ver também que a gente, não naquele momento, mas que um dia essa parceria ia acabar, como é normal, os contratos de marketing, isso não ia durar 50 anos. E aí nós, na verdade, começamos a ver que fortalecer mais o time seria importante para depois a gente ver os títulos que nós vencemos. E aí eu acho que a gente consolidou essa parceria de forma plena. Entendi. Nesse gancho, a crítica que se fazia na época, eu lembro bem, na época eu até trabalhava no jornal Lance, era repórter lá, e como tricolor, via muitos tricolores também, que sempre adoravam o patrocínio da Unimed porque trazia grandes jogadores. Mas a dúvida era o seguinte, poxa, por que o Fluminense, se não parte do Fluminense, de chegar na Unimed e negociar, pô, vem cá, por que não, além de vocês
a Unimed pagar o direito de imagem, né, do jogador, por que não injetar uma grana para melhorar Xerém ou na própria estrutura de Laranjeiras? O Fluminense já teve alguma conversa com vocês ou isso não interessava? Tinha algum receio de colocar dinheiro na mão de um dirigente e ele não saber usar? Não, isso era um outro problema também, né? Inclusive muitas penhoras que o Fluminense tinha. O objetivo nosso não era pagar a dívida do Fluminense, evidentemente. Isso é uma coisa do Fluminense. E nós, na verdade, não tinha nada para isso. Não era a nossa função investir em Xerém. Nós não éramos investidores no futebol. Não é? E também não queríamos ficar com 50% de um garoto, que antigamente tinha isso, né? Direito econômico, e agora a FIFA acabou com isso, só a procuração aparece 10%. Então, não era esse o interesse. E, evidentemente, isso também é uma outra verdade, o Fluminense nunca nos procurou para isso. Nenhum presidente nos procurou para isso. Então, faltou também por parte do clube, né? Agora, Celso, uma pergunta mais íntima, assim. De todas as contratações... Pergunta o quê? Íntimo? Um pouco mais íntimo. Um pouquinho mais íntimo. No seu íntimo. De todas as contratações aí que a Unimed ajudou no Fluminense, aí vamos lá, Petkovic, Romário, Felipe, Edmundo, Ramon, Roger, né? Roger 2 vezes, mais recentemente Fred, Deco, Thiago Neves. De todas elas, qual foi aquela que como torcedor te deixou mais satisfeito? Falou, porra, que orgulho que eu tô sentindo ter esse orgulho de ser Fluminense e estar ajudando o clube a trazer esse cara para o meu time. Qual foi o jogador? Eu acho que é muito difícil isso, sabe? Porque cada jogador tem uma característica que torna o nome dele assim mais importante numa determinada época. Eu já citei o Romário, considero a contratação do Romário, independente de títulos, né? Uma coisa assim fantástica para o Fluminense. E o Romário, assim, você vê que no final ele terminou de jogar 39, 40 anos. Né? Artilheiro do brasileiro. Foi artilheiro do brasileiro, que é um campeonato difícil pelo Vasco. Né? E naquela época, né, que tinham vários craques. E ele fez lá os gols dele, não tivemos. O clube ainda tinha uma questão interna meio complicada, né? A gente não conseguiu títulos, né, dessa forma. Mas não fica em cima do muro, não. Foi o Romário, né? Não, o Romário foi importantíssimo, você vê. O Thiago Neves, que na minha opinião, um belíssimo jogador. O Conca, que foi muito importante. Deco, então, foi também uma coisa de sonho. Deco, além de um jogador, de um caráter fantástico, é um cara que a gente tinha prazer de ver. Me lembro daqueles lençóis que chamavam balãozinho. Chapelaria Deco. Pelo amor de Deus. Era bom. E o né? próprio Fred, que foi um grande artilheiro importante. Entendi. O Washington, Coração Valente. Coração Valente. Então é difícil você falar. Foram muitos jogadores e que eu acho que estão marcados na história do Fluminense. E você conviveu com muitos deles, né? E agora fala aquilo pro torcedor. Eu vou fazer uma entrevista um pouco diferente, né? O torcedor gosta de saber dos bastidores. Qual era aquela estrela que era mais fácil de trabalhar? Você lidou com todas elas. E qual era aquela que era mais difícil, aquela mais complicada, a mais mala mesmo, né? Qual foram esses dois? Não é que eu quero fugir dessas perguntas. Você está fugindo. Não, mas na verdade, são coisas assim meio internas, né? Tem jogadores que são mais fáceis de serem tratados. Fala o mais fácil então. Outros mais difíceis. O Deco foi fantástico. Conca não falava, né? Pois é. Então é bom, né? Deco, Conca, o próprio Romário, assim, mais difíceis de repente. O Fred era mais difícil. Certo? E, enfim, mas é temperamento dos jogadores, né? Por isso que eu digo que não é só dinheiro que ganha campeonato. O investimento é importante. O brasileiro até mostra que quem tem mais investimento é que ganha os títulos no final. Se você olhar, vamos dizer, só para pegar 2010, agora esse ano, 2019, nós vamos encerrar uma década, né? Sim. E começou lá em 2010. Se você olhar, o Fluminense nessa década foi campeão brasileiro 2 vezes. Foi campeão Palmeiras, acho que 2 ou 3. Corinthians 2, talvez. Cruzeiro 2 vezes. Né? São os que mais investem. Eu até não, mas foi a época, o Fluminense estava... Sim, sim. Mas eu acho até interessante quando eu vi ontem uma matéria do rapaz até que me entrevistou, jornalista, o Rodrigo Copelo, né? Parece. Da Band News, né? Agora ele saiu, ele era da época, né? Sim. E ele agora está... um cara estudioso de investimentos, de marketing. Rodrigo Capello. Ele vai lançar um livro agora, no segundo semestre, falando para todos assim, esteve aqui comigo, me entrevistou um bom tempo
E ele fez ontem uma dos times que deixaram de ser grandes. Foi. Quer dizer, como é que numa última década, independente que tinha a Unimed, como o Palmeiras tem a Crefisa, como lá o Cruzeiro tinha não sei o quê, patrocinador, como é que você fala uma coisa dessa? Você pode até tentar dizer, olha, esses times, como a gente sabia que se o Fluminense não sai da Série C, ia ser uma situação muito ruim. Essa coisa que a gente fala de apequenar o Fluminense, essa brincadeira com um clube muito simpático, que é o América, né? Uhum. Que até por causa do Romário a gente patrocinou um período e o América subiu também. Que se fala, o Fluminense vai virar um América, uma coisa desse tipo. Na época... Com todo respeito ao América, mas ou o Curitiba sem estádio que o Curitiba ainda joga lá no Couto Pereira, né? Eu acho que essas coisas são efetivamente importantes nessa análise do futebol, e não o que ele falou ontem. Ele sabia que ia tomar umas pancadinhas, né? Mas o programa acho que foi feito para isso, né? Para dar uma polemizada, enfim. E viralizou, né? Mas acho que o objetivo foi alcançado.